Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Meu nome é Frank Bacurau e aqui hoje eu estou para falar sobre esse trabalho, né? A força e o tamanho topométrico dos membros inferiores, da parte inferior do corpo, se correlaciona com as concentrações de testosterona. Então, esse trabalho aqui desses pesquisadores coreanos, eles basicamente colocam aí na sua introdução o seguinte, olha, existem pesquisas relatando que a testosterona está ligada, por exemplo, à massa gorda, tem algumas correlações sobre isso, né, algumas coisas publicadas, mas tem pouco sobre a massa magra, sobre a parte muscular. Então, eles, claro, enfatizam a importância da testosterona para o homem, eles falam, por exemplo, assim, que ela está envolvida com inflamação, com função endotelial, com a homeostase metabólica, ela está associada com a homeostase da célula beta pancreática, então, por exemplo, protegendo contra o diabetes, e que, lógico, como ela protege contra o diabetes, a baixa testosterona está ligada à resistência à insulina, ao diabetes mellitus, à hipertensão arterial, dislipidemia, ou seja, síndrome metabólica, né? E que a baixa testo também é um preditor de mortalidade cardiovascular, mortalidade de todas as causas, e de eventos cardiovasculares e de AVC. Tá, por que isso? Porque aqui eu estou comentando porque ele correlaciona a testo e vê comorbidades, tá? Então, basicamente, a preocupação dele era o seguinte, saber se a força das pessoas da flexão e extensão do joelho, assim como o tamanho da coxa e da panturrilha, tinha uma correlação com testosterona. E também eles avaliaram a questão das comorbidades, tá? Para ver se tem alguma correlação com isso aí. Então, tá aqui o título, né? Você vê aqui, ó, quando eu estou falando as tabelas, então, por exemplo, você vê aqui, ó, a idade foi indivíduos de mais de 40 até 81 anos, mas a média foi de 59. Então, você vê aqui, ó, número de doenças, então, hipertensão, diabetes, lipidemia, doença hepático-biliar, doença pulmonar, doença crônica, hábitos como fumo, cigarro, peso, circunferência, tá? Da coxa, cintura e quadril e tal. Então, tá aqui você vê circunferência da coxa e tal, né? Então, as variáveis antropométricas, patologias, e aqui vê as variáveis funcionais, ó, né? Funcionais aqui é antropométrica também, né? Circunferência da coxa direita, esquerda, força de extensão do joelho, ó, né? Então, extensão do joelho e flexão do joelho. Bem, basicamente, o que é interessante desse trabalho aí, o que eles observaram? Ah, uma coisa legal que eles fizeram, para a gente entender bem, eles dividiram, se a gente reparar aqui nas tabelas já tem, ó, eles dividiram aqui em 3 grupos conforme a concentração de testosterona, tá? Então, por exemplo, o grupo 1 eram aqueles com mais baixa testosterona, abaixo a testo de 230 nanogramas por decilitro. O grupo 2 de 230 a 350 nanogramas. E o grupo 3, mais que 350 nanogramas, tá? E aí, basicamente, o que eles perceberam? Eles perceberam que o grupo 1, o grupo que tem menos testo, teve significativamente a questão da hipertensão, de todas as patologias aqui, na hipertensão deu significância, e a dislipidemia também deu significância, tá? Os outros não chegaram a atingir nível estatístico, mas de modo demonstrando que o grupo 1 tem o grupo 1 tinha mais doença, patologia, comorbidades, vamos dizer assim, né? De que o grupo 3, principalmente. E aí, o que eles avaliaram? Eles avaliaram, por exemplo, o tamanho como já disse, o tamanho da coxa e o tamanho da panturrilha. O curioso, bacana aí, é que eles avaliaram isso e depois corrigiram pelo peso corporal. Por quê? Porque, por exemplo, quando eles avaliaram a panturrilha, os indivíduos do grupo 1, que era mais baixa a testosterona, tinham uma panturrilha maior. E isso tinha uma correlação inversa com a testosterona. Quer dizer, testosterona baixa e panturrilha maior. Então, descontando essa questão da gordura corporal que tinha ali, né? Então, corrigindo a panturrilha por peso, a relação da panturrilha por peso, por gordura, aí você corrigir esse processo. Então, na prática, o que eles observaram? Que tanto a panturrilha corrigida por peso, a coxa corrigida por peso, por gordura, e a relação a taxa de coxa para cintura, você mostrava que quanto maior, depois da correção, maior a testo. Então, na prática, eles demonstraram, né? Eles demonstram, então, se você vai aqui a conclusão. Quando a gente ajustou, né? Então, já a
Coxa ajustada pelo peso. A circunferência da panturrilha também ajustada pelo peso. Além da relação de coxa para cintura, demonstrou uma correlação positiva com o nível de testosterona. Ou seja, aqueles que, depois da correção, tinham maiores diâmetros, tinham mais testosterona. E outra coisa, a extensão do joelho foi positivamente correlacionada com o nível de testosterona, né? Então, demonstrando, portanto, que uma coxa robusta, né, e um corpo, e uma parte inferior do corpo mais fortes, estão relacionados à testosterona. Então ele fala que uma coisa que eu achei bacana é que comparando, por exemplo, a capacidade preditiva da coxa ou da panturrilha, a coxa foi melhor do que a panturrilha, tá? Por isso até que eu vou deixar aqui nesse vídeo o título, né, que esqueça o seu pãozinho, esqueça o seu bíceps. Alguma coisa assim que eu tô pensando, né? Esqueça o pãozinho, esqueça o bíceps, porque na verdade aí um bom preditor foi a coxa, embora, claro, ele não tenha avaliado o bíceps. Então, basicamente, o que eu achei interessante no trabalho é, eles começam com a questão, olha, existem sim aí alguns estudos comparando concentrações plasmáticas de testosterona com gordura corporal. Mas quando você pensa nessas concentrações plasmáticas e massa magra, isso está controverso. Um estudo mostrou que sim, outro estudo que mostra que não. Então vamos fazer melhor, vamos dividir essa testosterona em 3 níveis, né, 230, 230, 350 e maior que 350. E vamos avaliar se por níveis, né, por classes aí, por grupos, essa testosterona tem alguma relação com comorbidades, se tem alguma relação com diâmetro de coxa e panturrilha, se tem alguma relação com força de extensão e flexão do joelho. Tá? Só uma curiosidade, eles mostraram que, claro, o extensor teve uma 93% mais, né? Desculpa, eles mostraram que o extensor foi 93% maior que os flexores e mostraram que os extensores tiveram 135% mais força. E aí, curioso que ele comenta que já um outro estudo mostrou que a correlação, o uso de testosterona de reposição aumentava medianamente ou de forma moderada a força dos extensores, mas não tanto dos flexores, tá? Só achei uma curiosidade que eu achei interessante falar. Quem está tomando aí, de repente, pode até ver se isso tem procede ou não. Então, eles, a partir desse ponto, o que eles verificaram? Eles verificaram que sim, que o grupo menor tinha mais comorbidade, principalmente hipertensão e dislipidemia, tinha um diâmetro de coxa menor, porém, claro que esse diâmetro de coxa de panturrilha foi corrigido pela gordura, pelo peso corporal, então demonstrando que há sim, segundo esse trabalho, uma correlação entre a parte inferior do corpo, aí as pernas, né, perna e coxa, e força de membro inferior com testosterona circulante. Tá ok? Então, um trabalho interessante, aí vamos ver no futuro, é um trabalho de 2025, vamos ver no futuro se esses dados vão se confirmando, talvez. Porque, na prática, o legal disso aqui, gente, é que pode se configurar no futuro uma metodologia de campo mais barata para você aí ter uma correlação mais eficiente com a testosterona, tá ok? Até porque o pessoal já faz aí uma correlação de panturrilha e coxa com sarcopenia. Pode ser que amanhã depois a gente tenha uma correlação mais comprovada, validada, de panturrilha e coxa para níveis, concentrações plasmáticas de testosterona. Tá ok? Então é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Curta o vídeo, se inscreva no canal e fala para os amiguinhos, tá? A ideia é cada vez mais produzir bons vídeos aqui, informação para vocês. E eu preciso aí que vocês me ajudem no meu trabalho, tá ok? Um grande abraço, tchau, tchau.